Vamos seguir estimulando com a bancada. Mano Ferreira, de novo, ali houve pelo menos um princípio, né? Uma tentativa de demonstração de integração entre governo federal e governo estadual, mas com algumas atrapalhadas, se dava para sentir uma tensão no ar. Qual foi a sua leitura desse Marinho, encontro? há muita bateção de cabeça, isso é muito perigoso. A gente vê bateção de cabeça entre as esferas federativas, o governo do estado diz uma coisa, o governo federal diz outra, e entre os próprios núcleos. Então, por exemplo, o ministro Lewandowski falou que o governo federal não tinha sido informado de nada. Aí o diretor da Polícia Federal, Andrei, falou que, na verdade, o escritório da Polícia Federal no Rio tinha sido notificado de que haveria operação. Mano Ferreira é o gancho perfeito para a gente conferir exatamente esse momento, que foi extremamente revelador, para dizer o mínimo. Vamos conferir. Essa é uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Pessoal, a gente precisa se compenetrar aqui nesse momento exatamente o que a gente acabou de ouvir. O diretor-geral da Polícia Federal deixou claríssimo, e toda análise a partir de agora tem que ser baseada nessa informação, nessa revelação, que sim, houve uma tentativa de haver uma integração entre ambas as esferas das forças de segurança, que foi prontamente negado. Lewandowski, ele claramente incomodado, no alto da sua experiência com seus cabelos brancos, tentando ali vir com uma forma de tentar sair pela tangente ou tentar dizer que não tem nada para ver lá, aqui. Né? Um verdadeiro chega para lá. Acho que o rosto dele, enquanto diretor-geral Andrei acaba revelando isso de famoso PQP, ele acabou de falar isso, com certeza foi o que passou na cabeça dele. De qualquer forma, vamos aqui com a bancada. Mano, concluindo, eu quero ouvir as meninas. Marinho, e assim como há essa contradição na parte do governo federal, também há contradições no governo estadual. Então, por exemplo, foi dito que os corpos não foram retirados da mata porque a polícia sequer sabia que haveria corpos na mata. Depois começam a surgir novas versões, dizendo até detalhes sobre as vestimentas que as pessoas que estavam na mata estariam usando. Ou seja, ora a polícia e o governo do estado diz que não sabia que tinha mortes na mata, ora sabe até detalhes sobre os mortos na mata. É importante frisar que, assim, eles retiraram aqueles que foram vistos e alguns não foram vistos. E a gente relembra que é um ambiente ainda sensível, apesar da mega operação, para os policiais fazerem essa retirada dos corpos. Então você também não pode entrar de qualquer forma. O que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, é o bate-cabeça entre governo estadual, governo federal, entre o Estado brasileiro, porque a gente precisa ter muito claro para todo o nosso público que o crime organizado está cada vez mais organizado. Enquanto isso, o Estado brasileiro, em suas diferentes instâncias, está batendo cabeça. Nós não seremos capazes de vencer o crime se o crime for mais organizado que o Estado. Agora, está claro ali o ministro Lewandowski vendo a versão original do governo federal desmontar, esfacelar na sua frente, e habilmente ele tentou dizer que não, a comunicação oficial entre os governos tem que se dar no mesmo nível, de alguma forma tentando sair pela tangente. Mas, Isa Piana, queria te ouvir aqui também, porque politicamente é a famosa desculpa esfarrapada, né? Te convenceu? Com certeza não. Com certeza não, e eu falo para vocês, concordo com o que o Mano está trazendo aqui, a gente precisa ter uma organização. Eu quero trazer até uma palavra de esperança para as pessoas, de bons exemplos que estão acontecendo no Brasil, onde a gente percebe que alguns estados estão à frente do crime. Então, eu me solidarizo com todas as famílias que perderam seus entes queridos, com as esposas dos policiais, e eu digo para vocês, eu espero sair daqui hoje trazendo uma palavra de esperança e boas práticas para a gente estar à frente do crime, um passo à frente do crime.
É isso aí. Mari Cantarelli, seu destaque também, no alto da sua sensibilidade, claro que é uma situação, enfim, inflamada em todas as frentes, mas queria muito te ouvir também aqui, teu abre-alas, e a gente segue adiante. O que chama atenção, Marinho, pelo menos do meu ponto de vista, é o momento em que a gente vê isso acontecendo. Então até pergunto aqui para os colegas, né, porque agora, acho que tem mais de 2 décadas que o Comando Vermelho e as facções estão dominando o Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, tantos outros estados. Sim. Então acho que tem uma pergunta que fica no ar, que é por que agora, né? E acho que dá pra gente refletir. E ressalto também um pouco do que o Mano estava falando em relação à transparência, né? Quem são essas pessoas que morreram? Como é que elas morreram? Foi seguida a legislação, você tem aí a DPF 635, que deixa muito claro não só a questão de que é necessário avisar o Ministério Público para que seja deflagrada uma operação dessa magnitude, mas que também fala sobre proteção das escolas, fala sobre proteção das unidades de saúde, como é que está a população dessas regiões agora que tudo isso aconteceu. Os corpos todos enfileirados ali, né, e as mães pretas, periféricas, né, em situações de vulnerabilidade, tendo que reconhecer os corpos, e a gente sem muitas respostas, com dados ainda conflitantes, né, contrastantes, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. A polícia usando câmeras, mas que acabou a bateria das câmeras, então a gente também não consegue ter um esclarecimento, né, disso. E aí acho que o mais importante, a pergunta que fica é, como é que a gente vai aferir se essa operação de fato foi tão vitoriosa como está sendo dito pelo governo do Rio de Janeiro? Como é que a população vai entender se isso foi efetivo e se fez sentido? E do ponto de vista prático, o que vai melhorar para a população a partir de agora, depois dessa verdadeira guerra que está sendo instaurada aí no Rio de Janeiro? E a guerra de narrativas também, que vai aparecendo invariavelmente, né, inescapável, né, sempre acontece. Pelo visto, pelo menos a adesão popular parece ser bem majoritária nesse momento. Mas, claro, essa provocação final da Mari é a pergunta que qualquer um no espectro ideológico, no conjunto da sociedade, tem que se fazer. Qual o dia de amanhã? Qual é a sequência? Não, mas com David complementando. Não, ela fez alguns questionamentos, né? Por exemplo, e algumas pessoas estão questionando isso, sobre a legitimidade e até mesmo o descumprimento da DPF. Ela vem se estendendo, né, as normativas em relação a isso, mas foi cumprido sim, porque houve um protocolo ali estabelecido, e a partir do momento que os policiais eles visualizam alguém com um fuzil, ele tem legitimidade para reagir. Então, caso não haja uma visualização expressiva, assim, específica de, olha, a pessoa está com fuzil, mas não apontou para mim. A partir do momento que ele porta uma arma, o policial tem a legitimidade para agir. Quanto aos corpos também, que está sendo um questionamento, o próprio governo do Rio de Janeiro já estabeleceu uma investigação para identificar quem que liberou esses corpos e por que eles foram parar em praça pública. Porque muitos deles também estavam ali com coletes balísticos, com uniformes militares, até para dificultar a ação dos policiais, e foram colocados ali praticamente nus para criar esse ar também de sensibilidade diante da população, para dizer, são todos coitados. Mas lembrando que a maioria desses alvos, ele estava na mata, num ambiente onde eles já estavam fugindo, e o BOPE, então, planejou essa ação porque sabiam que eles iam tentar correr diante dessa mega operação, dessa incursão que foi realizada. E aí também tem questionamentos, por que não tinha ambulância? Se nem o blindado consegue subir na comunidade, assim como o Comando Vermelho faz, limitando, né, o acesso a ônibus, limitando todas as pessoas de realmente acessarem os morros, de que forma que eles promoveriam também um socorro efetivo? Então, a operação, ela tem sim esses detalhes, mas tem a legitimidade da ação por parte dos policiais. Tem que fazer todos os questionamentos, já vou com o Mano Ferreira, não sem antes. Minha diretora Helena, a gente tem uma das imagens que o David estava se referindo agora? Vamos conferir. Inclusive já estava projetado aqui simultaneamente na tela, a gente deixa aqui rodando enquanto o Mano complementa. Um ponto muito importante para a gente refletir sobre isso é o seguinte. Vou fazer um paralelo com a política pública de saúde. O melhor e mais intenso plantão hospitalar, sozinho e isoladamente, não constitui uma política pública de saúde, porque ela precisa ser muito mais ampla do que um atendimento específico, do que um plantão específico.
A política de saúde não deve ser pensada exclusivamente sobre os ombros dos médicos, por mais que a categoria dos médicos seja essencial para a política de saúde. Agora vamos para a segurança. Uma operação policial isolada não é política de segurança pública, assim como a responsabilidade sobre a segurança pública da população não deve ser jogada exclusivamente sobre os ombros dos policiais. Então a gente precisa ser capaz de encarar esse debate tentando pensar de uma forma estratégica mais ampla, ou seja, como que esta operação se encaixa dentro da estratégia de política de segurança pública a estratégia mais simples, ampla é do você Rio de retomar Janeiro. o território que está sendo ali aterrorizado por parte da população. Se a estratégia é essa, a imagem estava na tela o agora há território pouco. foi recuperado? Vai Se ser o recuperado. território não A foi estratégia recuperado, é exatamente é prematuro dizer que houve um sucesso. A estratégia é exatamente essa. Quando o governador vem veja a bem. público para dizer sucesso absoluto e o território ainda não pode ser Não, eu não declarado considero como sucesso porque tem recuperado, policiais mortos. Tem então, isso. esse é o meu ponto. É que a gente acaba vendo, no lugar de um debate sério sobre segurança pública para prover os direitos fundamentais daquela população, a gente acaba vendo políticos populistas que estão dispostos a trocar vidas por votos. É isso que está posto. Não é isso que está posto. É isso mano. que está o que posto. Tá posto Qual é a são os estratégia? criminosos. Não vamos falar um em cima do outro. Deixa eu David, falar então. brevemente. São os criminosos, como a gente viu ainda há pouco aqui na imagem, tirando sarro dos policiais que estavam subindo o morro, dizendo que iam levar tiro. São esses mesmos criminosos que acabam aterrorizando aqueles moradores da favela, porque tem muita gente boa nas favelas, sim. E eles, quando descumprem, quando alguém até mesmo coloca contraposição àquilo que eles querem, eles acabam executando essas pessoas, até pessoas, às vezes mulheres, que acabam negando de ficar com algum chefe do morro, acabam sendo vitimadas, violentadas. É verdade. Isso é Então, inegável. você precisa retomar esse território para depois estabelecer uma ação efetiva no combate a esses criminosos. É verdade. Aí E o tem que eu gente estou falando assim, mas perguntando na Faria Lima não teve nenhum derramamento de sangue. São situações Inclusive, diferentes. Inclusive, eu acho que é o acontece. momento